Oi, meu nome é Vino e esse é o meu primeiro vídeo. Bom, como você já deve perceber, esse canal é de ilustração. Hoje eu vou falar sobre um anime muito interessante enquanto vocês ficam com essa speed art que eu fiz de fundo, beleza? O anime é Jujutsu Kaisen. É um anime que eu assisti recentemente e, de tão bom, eu já terminei a primeira temporada. Basicamente, a história gira em torno de Yuji Itadori, um estudante que tem habilidades sobrenaturais. Bom, rolou uma bagunça na escola dele e aparece um cara chamado Megumi para resolver o problema. Esse Megumi foi até a escola procurando um item amaldiçoado, o dedo de Ryumen Sukuna, uma maldição extremamente poderosa. Na realidade, o rei das maldições. Ele derrota uns monstros, que no universo são maldições, porém um muito mais poderoso aparece, o que força o protagonista a comer o dedo do Sukuna para adquirir mais poder. Ele mata a maldição, porém é possuído pelo próprio Sukuna. Antes que ele possa matar qualquer um, o Yuji acaba freando o Sukuna de cometer qualquer atrocidade. E nisso aparece o cara mais poderoso desse anime até agora, que é o Satoru Gojo. Ele é um professor de Jujutsu extremamente poderoso. Antes de derrotar facilmente a maldição, Yuji consegue reaver o controle de seu corpo e se torna o receptáculo de Sukuna. O Yuji é um personagem como qualquer protagonista de anime shonen. Ele é forte e também é uma pessoa enérgica e com uma personalidade positiva. E eu quis retratar isso no desenho. Como vocês podem ver, ele tem um sorriso e ele tá indo pra cima com um soco, né? Um golpe mais enérgico, um golpe mais físico. E realmente o personagem, ele realmente age dessa maneira. Ele também age dessa maneira como protagonista de shonen porque foi o último pedido do vô dele antes de falecer. Ele disse exatamente essas palavras: Yuji, você é forte, ajude os outros. Pode ser só quem estiver ao seu alcance, mas ajude quem você puder. Você pode ter dúvidas, e não se preocupe se vão te agradecer por isso. Só ajude quem puder, nem que seja uma pessoa só. Quando você for morrer, esteja rodeado de pessoas, não acabe como eu. E a partir daí o Yuji ele muda o pensamento dele e ele acaba se tornando uma pessoa mais corajosa. E é por isso que ele decide engolir o dedo do Sukuna para salvar aqueles que estão em perigo. Bom, mas isso acaba gerando um problema para ele, porque ele meio que agora é um alvo do alto escalão dos feiticeiros, justamente porque o Sukuna é uma maldição muito poderosa. Falando de maldições, eu acho que seria legal explicar um pouquinho sobre o que são as maldições. As maldições são a energia negativa que se acumula, dificuldades, remorsos, vergonha, etc. As emoções negativas da humanidade viram a fonte das maldições, ou seja, uma maldição ela é gerada a partir das emoções negativas das pessoas que acabam se acumulando e se tornando algo físico, entre aspas, certo? E algumas maldições são extremamente poderosas e conseguem até matar as pessoas, outras apenas causam desconforto, dores, emoções mais negativas ainda. Porém, as maldições como o Sukuna, que são chamadas de maldições de nível especial, são diferentes. Elas são realmente muito poderosas, algumas até consideradas força da natureza. Essas maldições especiais, elas têm consciência e elas querem se tornar os novos humanos. Eu ainda não entendi muito bem o que isso significa no anime, mas com certeza isso vai ser explicado mais pra frente. Voltando pro nosso protagonista, depois que ele engole o dedo do Sukuna, ele acaba sendo marcado para ser executado pelos feiticeiros. Porém, o super poderoso, o Satoru, ele consegue burlar a lei, entre aspas, e fazer com que a execução do Yuji seja atrasada um pouco. Mas mesmo assim, fica claro durante o anime que os feiticeiros querem acabar com a vida do Yuji de qualquer jeito, e eles têm medo porque eles não sabem se ele vai conseguir controlar mesmo o Sukuna. E nem o próprio Yuji sabe, porque ele perdeu o controle algumas vezes. A partir daí começa a jornada dele como qualquer protagonista de anime. Luta com inimigos poderosos e acaba adquirindo mais poderes e se tornando ainda mais poderoso. O Yuji, eu acho ele um personagem legal porque a motivação dele é interessante. A motivação dele é simplesmente ajudar os outros para que ele possa ter uma morte legal. Ele não se importa muito se ele vai morrer ou não, ele só se importa que ele consiga concluir esse objetivo e ajudar o máximo das pessoas possível. Eu acho esse anime um anime muito... Ele é um pouco pesado, ele trata de coisas pesadas, como emoções negativas, morte, mas ele trata de maneira interessante.
trazendo essas coisas pro estado sólido e visível. Eu acho muito interessante quando alguma obra consegue solidificar emoções e solidificar conceitos, e essa obra consegue fazer isso muito bem, com personagens cativantes e um roteiro muito interessante. Falando um pouco sobre a ilustração em si, eu decidi fazer uma line art e fazer um desenho um pouco 3D, né, entre aspas, com um sombreamento mais detalhado dentro dessa line art, para dar um estilo mais animesco mesmo, e deixar esse fundo vermelho para contrastar com o azul do punho e com o azul da roupa do Yuji também. Uma coisa que eu acho interessante no anime Jujutsu Kaisen é como o protagonista lida com as pessoas, sabe? Ele lida com os sentimentos de uma maneira muito simples, o que às vezes acaba surpreendendo os outros. As pessoas acham que ele vai pensar de uma maneira, mas ele acaba pensando e respondendo questões complicadas com simplicidade, e isso acaba chamando a atenção das pessoas. Eu acho isso uma característica legal, eu acho uma característica interessante, porque ele acaba quebrando a expectativa dos outros. Ele não é só um personagem burro de anime, ele é um personagem espirituoso e com uma certa sabedoria que aparece em certos momentos. O que eu acho também é que Sukuna, ele acaba representando o nosso lado negativo, sabe? Que nós precisamos o tempo todo controlar e não deixar que o nosso lado ruim desperte e machuque as pessoas. Eu acho que isso também é algo interessante. Outra coisa que eu achei super interessante, eu achei diferente, sabe? Quando o avô do Yuji, antes de morrer, vai falar pra ele dos pais dele, ele fala que tá de boa. Ele fala que não se importa e ele não quer saber do passado dele ou porque os pais dele não estão com ele, se abandonaram, se morreram. E isso é meio frustrante pra nós, espectadores, que nós queremos saber, mas ele não quer. Ele, como personagem, ele não precisa disso. Ele não precisa saber sobre o passado dele para saber quem ele é. Muitas vezes a gente fica buscando coisas do nosso passado para tentarmos descobrir quem nós somos no presente, mas isso não importa. O que importa é o nosso eu presente, sabe? Nós precisamos buscar a melhoria constante no agora e não no passado, entende? Eu acho que o Yuji, ele representa isso de maneira muito sincera. Um personagem que é simples, ele tem um pensamento simples e muitas vezes nós complicamos coisas que nós não precisamos complicar. Às vezes nós temos curiosidade de coisas, nós queremos saber e nós queremos discutir e às vezes nada disso é necessário. Às vezes nós deveríamos fazer apenas como Yuji Itadori e falar, eu tô de boa, isso não me importa, e seguimos à frente, sabe? Bom, agora eu tô fazendo o sombreamento da roupa dele. Eu achei essa parte interessante, porque é uma parte mais rápida, porque são detalhes maiores na roupa. E é legal ver esse efeito de tridimensionalidade surgindo. Eu decidi criar esse canal porque sempre achei legal mostrar o processo do trabalho, que parece ser a parte mais interessante de uma ilustração. Como ele é feito, como as sombras são feitas, como um desenho é apagado e depois refeito, e até encontrar um ângulo perfeito. Perfeito não, né? Mas um ângulo ideal, ou uma cor ideal, ou sombreamento ideal. O desenho, ele tem muitas facetas e eu acho que mostrar o processo é algo que agrega muito à arte. Você só vê no feed do Instagram um desenho, acaba tirando o valor de uma ilustração que demorou às vezes muitas horas ou até dias para ser feitas, e com a speed art você consegue mostrar isso pelo menos de maneira mais rápida, né? Mas você consegue mostrar o passo a passo de como você, como artista, produz a sua obra. Eu acho isso super legal e eu quis trazer isso como conteúdo no YouTube para vocês. Bom, agora eu tô fazendo os retoques no sombreamento. Na minha opinião, é a parte mais chata, porque é uma parte que você tem que cuidar de cada detalhe, mas ao mesmo tempo é interessante porque você acaba vendo algo tomar forma aos poucos, sabe? Não é como fazer um rascunho que é rápido. É um trabalho como pegar um grão e colocar numa cesta, pegar outro grão e colocar numa cesta, até que depois que você vê, a cesta já tá cheia de grão. E eu acho que é exatamente isso. Claro que pegar uma colher e colocar os grãos em uma quantidade maior é bem mais fácil, e eu acho que isso é o processo que você acaba aprendendo. Você não tem uma colher, você pega os grãos
com as mãos, aí depois você pega uma colher, depois você pega um pote que você consegue pegar os grãos e aí você tá jogando os grãos. É um processo que você aprende como fazer mais fácil e você só aprende esse processo fazendo. Então, a tendência é você continuar produzindo cada vez mais rápido. Eu certamente produzo uma arte muito mais rápido do que eu produzia antes. E eu tenho certeza que qualquer um que desenhar com constância vai conseguir isso também. Agora eu já tô fazendo a finalização da iluminação. Eu tô tacando as luzes do poder dele, afinal um golpe flamejante tem que emanar algum tipo de luz e iluminação. E eu também tô fazendo a iluminação que vem de baixo, algo num tom mais escuro e avermelhado. Agora partindo para os detalhes finais, e essa é a parte que eu acho mais importante num desenho, os olhos. Sabe, eu acho que eu tomo um cuidado especial quando eu faço os olhos e é uma das minhas partes favoritas. Eu não sei porquê, talvez seja pelos olhos representarem muito os sentimentos e a própria vida de um personagem. Eu gosto de fazer os olhos bem brilhantes e com contraste. Vou finalizar os olhos com algumas sombras simples e alguns pequenos detalhes nos dentes e nos botões. Agora fazer as famosas marcas que o Yuji recebeu após derrotar o Sukuna. E é isso, gente. Essa foi a arte de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.